Fala pessoal, Antônio Lima, embaixador da BNC, e hoje nós vamos falar de interposição de recurso, tá? Então vamos iniciar da questão que é bem polêmica. Como que eu faço para interpor recurso? O que é uma interposição de recurso? Então vamos lá. A gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre esclarecimento, impugnação e recurso, e lá eu falo como você saber diferenciar um do outro. E, basicamente, o recurso é quando você não concorda com uma atitude, uma ação promovida pelo pregoeiro, ok? O recurso não é contra o edital. Aí seria impugnação lá no início. O recurso é contra uma ação do pregoeiro, ok? E como que eu faço para manifestar? Isso é muito simples. A partir do momento que o pregoeiro declara vencedor a licitante, no próprio sistema, você vai receber um aviso, no próprio sistema, ele tem um campo específico para você manifestar o recurso, tá? Ele tem um campo específico. E lembre-se, quando você manifestar o recurso, você tem que motivar. Não basta eu ir lá e colocar assim, manifesta interesse de interpor recurso. Contra o quê? O que me motivou a entrar com esse recurso? Por que eu estou entrando com esse recurso? Então, lembre-se, quando entrar com recurso, você tem que motivar. O que te motiva? Qual o motivo? Por exemplo, manifesta interesse de interpor recurso contra a habilitação do Antônio. Isso é um motivo. É contra a habilitação do Antônio. Tá? Sabe por quê? Porque se você só colocar manifesta interesse de interpor recurso, o pregoeiro pode recusar. E se ele recusar, não há nada de errado nisso. Você que não soube manifestar a sua intenção de interpor recurso. Tá? Dica, fique atento, porque apesar de ter um acórdão do TCU que diz que o prazo mínimo é 30 minutos, inclusive é o que eu recomendo sempre, no mínimo 30 minutos, tá? Pode ser que o pregoeiro dê menos tempo. Tá? E também pode ser que o prazo esteja no edital. Então, é interessantíssimo você analisar o edital e verificar o prazo para você manifestar interesse de interpor recurso para evitar perder o prazo de interposição de recurso, ok? Mas vamos lá. Manifestei o meu interesse de interpor recurso dentro do prazo, motivei, que é diferente de fundamentar, tá? Como seria uma motivação fundamentada? Por exemplo, manifesta interesse de interpor recurso contra a habilitação do Antônio, motivo, tendo em vista que ele deixou de apresentar um documento X. Fundamento. Tá? Então, isso que é diferente. Você não precisa fundamentar, mas você tem que motivar. Ok? E como que eu vou elaborar a minha peça recursal? Tá? Tudo que eu disser aqui é bem sucinto, para você ter uma análise e verificar como que você vai fazer a sua peça recursal, tá bom? Não estou dizendo para esgotar totalmente e nem dando uma aula de como manifestar, de como fazer a sua peça recursal, ok? Apenas uma síntese dos passos para você seguir. Primeira coisa que você tem que analisar, porque você tem dois caminhos. Eu vou manifestar interesse, eu vou manifestar o recurso. Eu manifestei recurso, eu vou entrar com recurso. Duas coisas que eu tenho que analisar. Primeiro, o que eu vou apontar é algo exato ou algo interpretativo? Essa é a primeira coisa que eu tenho que analisar. Tá? O que seria algo exato? Por exemplo, o pregoeiro habilitou uma empresa que deixou de apresentar um documento. Isso é exato. Só você dizer, ele não apresentou o documento que exigia no edital. O pregoeiro vai revisar e vai verificar que ele não apresentou. Ou o pregoeiro te inabilitou porque ele disse que você esqueceu de apresentar o documento que você apresentou. Isso também é exato. Então, o pregoeiro vai analisar e vai verificar, olha, realmente cometi um equívoco, vou te habilitar. Ok? Mas tem situações que são interpretativas. Por exemplo, ele apresentou um documento que talvez não seria aquele documento, é questão de interpretação. E aí, nestes casos, além de argumentar,
você tem que trazer mais elementos. Não que no anterior você não precise trazer elementos, mas lá talvez uma peça não tão robusta funcione, porque é algo exato, ok? Aqui não, aqui você tem que trazer vários elementos para compor, porque é algo interpretativo. E na interpretação do pregoeiro, ele considerou que aquilo era suficiente. Então, você tem que trazer acórdãos, jurisprudências, julgados, seja dos tribunais de contas ou do próprio Tribunal de Justiça, leis, legislações. Por exemplo, pode acontecer dele ter aceitado um documento, vou usar um exemplo, segurança armada. Existe uma legislação específica para isso. E ele aceitou um documento que não estava de acordo com essa legislação. E talvez ele não sabia. Então, eu tenho que trazer essa legislação dentro do meu recurso e dizer, não, esse documento está errado, não é este, é aquele. E este outro, essa empresa não tem. Ok? Então, eu tenho que trazer todos esses elementos. E o mesmo se aplica na hora que você está fazendo a contrarrazões. Pode acontecer de uma empresa entrar com recurso contra a sua habilitação, a classificação, e você tem que fazer as contrarrazões. Ok? Então, fique atento. Fique atento. Primeiro, o prazo e onde e como manifestar o seu interesse de interpor recurso. Não se esqueça que você tem que motivar, o que te motiva a fazer isso. Não precisa fundamentar, porque a fundamentação ela virá junto com sua peça, com as razões recursais. Tudo bem? Bom, espero que esse conteúdo tenha contribuído e tenha auxiliado você. Deixe aí nos comentários o que você achou, se você concorda, se você discorda, se já passou por algum caso inusitado, traga essa história aqui para nós. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vai fazer diferença. Deixe o seu joinha, porque isso nos ajuda muito o canal a atingir mais e mais pessoas. Siga o nosso canal aqui no YouTube e também lá no Telegram, lembrando, lá no Instagram, perdão. Lembrando que lá no Insta a gente tem conteúdos exclusivos praticamente todos os dias. Encontro você nos próximos conteúdos. Um grande abraço e até mais!